Hoje eu quero conversar com vocês sobre acentuação. Nós estaremos retomando o nosso conteúdo de língua portuguesa a partir da página 185 do nosso livro. Nós estaremos ampliando os nossos saberes, então isso quer dizer que nós não podemos esquecer aquilo que nós aprendemos, porque é disso que nós partimos para nós aprendermos coisas novas. Eu gostaria de relembrar com vocês acerca da classificação das palavras em relação à tonicidade das suas sílabas. Nós aprendemos que nós podemos classificar as palavras em relação à tonicidade como palavras proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas. Se a palavra tiver a sua sílaba mais forte, a antepenúltima, nós sabemos que se trata de uma palavra proparoxítona, como por exemplo a palavra matemática. Se a sílaba mais forte da palavra for a antepenúltima, como por exemplo álbum, eu sei que a palavra é paroxítona. E se a sílaba pronunciada de uma forma mais intensa for a última, nós sabemos que trata-se de uma palavra oxítona. Hoje nós iremos aprender sobre a acentuação dessas palavras. Quando nós falamos em acento na língua portuguesa, nós estamos falando de um sinal gráfico que atribui à sílaba que o recebe uma maior força de pronúncia. Sempre que uma sílaba é acentuada, ela é pronunciada de uma forma mais forte. Então, para vocês poderem compreender melhor essa questão de acento, o acento é como se fosse um superpoder, uma arma especial da sílaba que rouba o poder das outras sílabas. Sílaba que tem acento é sílaba poderosa na hora da pronúncia. É uma sílaba que se destaca das outras porque ela tem acento e ela sai assim mais forte do que as outras sílabas. Por exemplo, eu trouxe para vocês aqui uma palavra proparoxítona que é acentuada. A palavra matemática. Se na palavra matemática eu não tivesse acento, eu poderia pronunciar a palavra matemática como matemática. Por quê? Porque o I iria ia ter mais força do que o A da sílaba ma. Mas como é uma palavra que eu pronuncio matemática, eu preciso informar para o meu leitor que a sílaba mais forte é o ma, então precisa de receber acento. A mesma coisa é a palavra quilômetro. Vocês conhecem a palavra metro e naturalmente nós pronunciamos a sílaba me mais forte do que o tro. Metro, metro, certo? Então, se a palavra quilômetro não fosse acentuada, provavelmente eu iria ler ela como quilômetro. Mas não é assim que eu pronuncio. E eu preciso avisar o meu leitor que eu pronuncio de uma forma diferente. E por isso eu preciso de acentuar. A mesma coisa também acontece com a palavra crédito. Na nossa língua portuguesa, nós temos tanto a palavra crédito, certo? Que é um substantivo, como a palavra acredito, que é um verbo que indica ação de dar alguma coisa para alguém. Ah, eu acredito R$100 na sua conta corrente. Ou seja, eu estou colocando, estou somando R$100 a mais na sua conta corrente. Isso é só uma brincadeirinha, é só um exemplo, tá bom? Então, na nossa língua portuguesa, eu tenho tanto a palavra acredito como a palavra crédito. Agora, como que eu vou diferenciar as duas palavras? Se elas são escritas da mesma forma. Eu vou colocar um acento, um sinal gráfico na minha sílaba cre, que é a sílaba que é pronunciada mais forte na palavra crédito. Então, eu chego à conclusão que toda palavra proparoxítona, ela recebe acento. Nas palavras paroxítonas, nem todas as palavras são acentuadas. E para saber se elas são acentuadas ou não, eu preciso prestar muita atenção como que a palavra acaba. Por exemplo, quer um exemplo bem legal? Olha a palavra órfão. A palavra órfão é uma palavra que exagerou no acento. Por quê? Porque ela tem dois. Ela tem o tio
e tem esse acento, certo? Agora, se ela não tivesse esse acento aqui no O, como que você leria essa palavra? Você leria como órfão, órfão. Por quê? Porque nós aprendemos que palavras que acabam em A, T, O, elas são pronunciadas mais fortes na última sílaba. Anão, feijão, o que mais? Não, gigantão. Todas essas palavras que acabam em A, T, O são palavras são sílabas mais fortes. Toda sílaba que recebe A, T, O e é a última, ela é mais forte, com exceção das palavras que são acentuadas, que recebem mais um acento, como a palavra órfão. Sem um acento seria orfão. Com um acento se torna órfão, certo? A palavra repórter. Se a palavra repórter não tivesse acento, nós aprendemos que as palavras que acabam com R, tem a sílaba tônica, tem como sílaba tônica a última. Então, ficar, desejar, escrever, amar, todas essas palavras são palavras oxítonas, porque o R toma a força da sílaba para ele. Mas a palavra repórter não é a última sílaba que é mais forte, é o pó. Mas para eu avisar o meu leitor, eu preciso de acentuar a minha sílaba. Então, ela fica repórter. Sem um acento, ficaria repórter. Mas com acento fica repórter, certo? Agora, as palavras oxítonas. Nós sabemos que as palavras oxítonas têm a última sílaba mais forte. Mas todas as palavras oxítonas são acentuadas? Não, não são. Nós aprendemos, a professora já deu o exemplo, que palavras que acabam com R e não são acentuadas são palavras oxítonas. Mas, por exemplo, repórter foi acentuar, acaba com R, tem a sílaba mais forte, o por, então, por isso recebe acento. O anão é palavra oxítona, ela é acentuada na última sílaba, acaba com A, T, O, é um acento, é mais forte. Da mesma forma que o fogão. Agora, eu chamo a atenção de você para duas palavras, para a palavra patinete e a palavra você. São duas palavras que acabam com a vogal E. Patinete e você. Mas você pode perceber que a tonicidade dessas palavras é diferente. Patinete não tem acento. Por quê? Porque o E é uma vogal que, quando ela fica no final, ela é fraquinha. Então, patinete, o né da penúltima sílaba é mais forte. E é como eu pronuncio a palavra, patinete. Agora, você acaba em E, mas eu não leio você. Ah, você foi à escola. Você está estudando. Não, não é assim que eu falo. Eu falo você. E para eu poder demonstrar que é a última sílaba que é mais forte, eu preciso de acentuar o E, porque ele por si só ele é fraquinho. Então, o que eu oriento a você para poder desenvolver as atividades do seu livro, desde a página 185 até a página 188. Eu quero que você observe a tonicidade das palavras, lembrando que toda palavra proparoxítona é acentuada, isso nós já aprendemos em sala de aula, e que você também observe como que cada palavra acaba. Se ela for oxítona ou paroxítona, nós temos que observar o final da palavra para saber se ela é acentuada ou não, certo? Boas atividades para você.